que é tão difícil perdoar? E como perdoar quem nos fez o mal ou a nós mesmos por falhas que a gente já cometeu? Como perdoar, enfim, se a gente não consegue esquecer? E a gente não esquece o mal que sofreu ou cometeu porque essa memória serve de mecanismo natural de proteção, uma defesa, um aprendizado para não cair de novo nas mesmas armadilhas ou repetir os mesmos erros. Mas nem por isso nós temos que levar a vida com ferida aberta. Perdoar é cicatrizar, fica a marca como lembrança aqui dentro, na alma, mas a inflamação é curada pelo perdão. E o que a gente às vezes não se dá conta é que quem não consegue perdoar a si mesmo, que não aprende a perdoar a si mesmo, nunca vai conseguir perdoar outra pessoa. E falta de perdão é falta de vida plena. Hoje nós vamos lançar um olhar para uma história de vingança e tragédia. Aliás, o principal papel da tragédia, desde os gregos, é criar um contraste, um assombro da trama que nos assalta e nos faz perceber o que a gente não quer para nós mesmos. E o choque que nos causa Hamlet, esse livro aqui de Shakespeare, é tão intenso que depois de conhecer Hamlet, dificilmente nós seguimos do mesmo jeito que vínhamos vivendo. A vinheta é rapidíssima, fica com a gente porque literatura faz bem. A narrativa começa com um fantasma logo de cara. Hamlet, jovem príncipe herdeiro da Dinamarca, se depara com a aparição de seu pai. O fantasma do rei morto revela para o filho que a sua morte não teve nada de natural, não. Ele foi envenenado pelo próprio irmão, que depois disso assumiu o trono e se casou com a rainha, ou seja, a própria cunhada, também mãe do jovem Hamlet. A peça de Shakespeare é do fim lá do século XVI, mas desde ali ela penetra em quem assiste a peça no teatro ou lê em livro como uma espada afiada. Se a literatura nos faz viajar pelo mundo aí, pelos lugares onde se passam as narrativas, em Hamlet a gente viaja às entranhas do mundo interior do ser humano. Logo de início a gente se depara com a frase: há algo de podre no reino da Dinamarca. E aí a gente vai conhecendo cada vez mais a capacidade humana de cometer horrores. Horrores que quando nós sofremos ou praticamos, passam a nos assombrar como fantasmas e vão nos assombrar sempre, a não ser que a gente consiga superar o que sofreu ou o que fez sofrer. O Hamlet fica desnorteado com as palavras do fantasma. A partir disso, todos os seus atos vão mirar um só objetivo. Ele só quer uma coisa: trazer a verdade à tona e se vingar. O veneno que teria matado o pai, agora, em forma de mágoa, penetra no jovem. Intoxica, tira dele a paz e até mesmo a condição de pensar com clareza. Ele fica moendo e remoendo o que se passou, o tio casado com a mãe dele, é uma injustiça sem tamanho que precisa ser corrigida. Isso não pode ficar assim, o tio Cláudio matou o próprio irmão e ainda se saiu bem? De jeito nenhum, ele pensa, isso não pode ficar assim. E não é normalmente o que acontece com a gente? Quando a gente sofre algum mal, a gente fica desejando que o universo faça justiça, que Deus pese a mão e passa a se preocupar mais com isso, com o mal que o outro vem a sofrer para compensar o que ele fez, do que com o nosso próprio bem. A gente se preocupa mais com o outro do que com a nossa própria vida. Na história, o jogo começa a virar aos poucos, porque o Hamlet, ele assume uma responsabilidade insustentável de controlar os acontecimentos, de corrigir os rumos da vida, de fazer tudo dar certo como ele achava que devia dar certo. A tarefa é impossível, claro, aliás, sufocante. E as consequências vêm. Os erros agora passam a ser de quem? Do Hamlet. O rapaz perde os amigos, causa confusões e o pior, numa época que a morte era tida como solução para os problemas, bem mais do que hoje, muita gente vai morrer nos desdobramentos dos atos do Hamlet. A gente sofre com a ilusão de controle, com a ilusão de que pode controlar o presente, as circunstâncias e o pior, podia ter controlado o passado, podia ter evitado o que aconteceu.
E essa ilusão é que nos intoxica, é isso que envenena e vai nos tirando dia a dia a condição de viver. No meio disso tudo, Hamlet é apaixonado por uma moça chamada Ofélia. E Ofélia, romântica e devotada, corresponde a esse amor. Mas o rapaz põe tudo a perder por causa do veneno, esse veneno da mágoa. Ele se torna incapaz de construir um novo relacionamento, porque a tragédia da sua relação familiar se interpõe a qualquer novo relacionamento. E nesse contexto, podem ser outros desgostos que nos roubam o sabor da vida, outros fantasmas que nos assombram, mas igual a Hamlet, seja no casamento fracassado, ou numa crise financeira, ou num relacionamento abusivo e tóxico, seja profissional ou pessoal, a gente vai sofrendo as mesmas coisas. E tem também os erros que nós mesmos cometemos, como eu já disse, coisas das quais nos arrependemos, nos envergonhamos, espectros que nos perseguem e se interpõem à nossa própria imagem no espelho. A gente não se vê mais no espelho, a gente só vê a mágoa que tem por ter sofrido alguma coisa ou por ter cometido alguma coisa. A verdade é que nenhum destes fantasmas é agente da vida, ao contrário, todos são embaixadores da morte, porque vão exaurindo a nossa energia de viver. E você sabe, eu sei, só o perdão é capaz de exorcizar esses fantasmas. Infelizmente, para o Hamlet, o seu desejo de vingança, que ele acredita ser a única forma de justiça, compensação e alívio da sua dor, esse desejo de vingança o leva a matar o pai da Ofélia, isso mesmo, o próprio sogro. O homem tinha se escondido atrás de uma cortina para ouvir uma conversa e, sem saber de quem se tratava, o príncipe finca a espada. A Ofélia, que a essa altura já tinha se dado conta do fracasso da sua relação com Hamlet e andava deprimida, fica fora de si por causa da morte do pai. Então chega a notícia à corte. A moça saiu pelo campo, sem rumo, delirando, entrou no rio e se deixou afogar. Esse é o ponto crucial da história. O Hamlet está passando por um cemitério, vê dois coveiros cavando ali uma sepultura e para conversar com eles. E a partir daí a história toma um outro rumo. Era a cova que serviria ao corpo de Ofélia. Quando eles escavaram naquele lugar, eles desenterraram os ossos antigos de Ioric, o bobo da corte que brincava com Hamlet quando Hamlet era criança. Aí acontece aquela famosa cena do Hamlet diante do crânio, conversando, refletindo. E diante daquele crânio, Hamlet se coloca diante dos estreitos limites humanos, diante da nossa incapacidade evidente de controlar a vida. É nessa hora que chega o cortejo fúnebre de Ofélia. A partir desse choque, a gente vai percebendo nas entrelinhas um arrependimento no Hamlet. Até porque, agora, o irmão de Ofélia, Laertes, é quem deseja se vingar do odioso Hamlet, responsável direto pela morte do pai e da irmã dele, Laertes. Mais tarde, os dois vão duelar no Salão do Trono. O rei aproveita, monta duas armadilhas para se livrar de Hamlet, porque além das confusões, ele havia se tornado a assombração das culpas do rei. O tio, o Cláudio, envenena uma das taças de vinho que oferece para o rapaz antes da luta e, para garantir, orienta Laertes a envenenar de modo desleal a espada. Hamlet não bebe o vinho, mas Laertes lhe faz um corte com a espada num instante de intervalo do duelo. Hamlet reage e fere o adversário mortalmente. Laertes fica horrorizado com a sua própria indignidade, com a sua própria deslealdade. Ele pega Hamlet e fere num momento em que o duelo não estava acontecendo, no momento de intervalo. E diante disso, o Laertes sente que errou. Pede perdão para o Hamlet, pede que ele o perdoe antes de morrer. E, ao mesmo tempo, também oferece a Hamlet o perdão. O sopro de vida se esvai dos dois. Por que carregar as mágoas e as culpas? Que sentido faz isso agora?
A rainha, enquanto isso, toma o vinho envenenado. Hamlet acaba ferindo o rei, seu tio, mortalmente, e a tragédia se consuma. Morre a rainha, morre o rei, morre Hamlet, morre Laertes, todos vítimas de venenos, assombrados por fantasmas. Cai o reino, que então vai ser tomado pelo príncipe da Noruega, que era concorrente da Dinamarca. Sabe quando nós conseguimos perdoar? Não é quando nós esquecemos, não. Até porque, como eu disse, a memória é fundamental para o nosso aprendizado. Nós conseguimos perdoar quando abandonamos a ilusão de controle. Você não podia mesmo fazer coisa alguma naquela situação pela qual até hoje se culpa. Nem podia decidir pelas pessoas para que tudo fosse diferente. Nem mesmo a sua própria decisão podia garantir o melhor resultado para esta ou aquela circunstância. Se não dá errado aqui, dá errado ali. Assim como, se não dá certo aqui, dá certo ali. Falhamos sim, tanto quanto os outros falham. Em alguns casos, a gente deve nos afastar para não sofrer de novo com as pessoas. Este é o papel da memória, mas a nossa própria fragilidade nos permite deixar as faltas e mazelas do outro com o outro, porque talvez esse outro seja ainda mais mísero do que nós em nossos limites. Fazer o melhor que podemos é o que está ao nosso alcance. Os desdobramentos nós não podemos controlar, eles nos escapam. O mundo jamais esteve e nunca vai estar sob o nosso controle. A consciência disso é que vai gerar naturalmente aquilo que nem mesmo nossa força de vontade é capaz de gerar: o perdão. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.